Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele direção, vamos pedir a Ele uma palavra vinda do alto, do coração dEle para o nosso coração. Pai querido, nós estamos aqui nesta manhã com um único propósito, de Te adorar, de ouvir a Tua voz, de falar de Ti, falar contigo, de estarmos em comunhão, Senhor. É o propósito que nós fazemos de quando estamos na Tua casa, podermos sentir a Tua presença. E isso nos faz mais fortes, mais alegres, mais revigorados. E a Sua presença, Senhor, nós sentimos entre os nossos irmãos, naquilo que nos dispomos a fazer, naquilo que nos dispomos a receber deles, essa comunhão que o Senhor deixou para nós, uma paz verdadeira. Por isso, Senhor, agora que vamos ler a Tua palavra e trazer aquilo que o Senhor tem para nós, eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, amém. Quero pedir aos irmãos que desliguem seus telefones, por favor, tá bem? Ou então coloquem em modo silencioso. Lucas capítulo 9, eu vou ler um versículo, depois nós leremos dentro do contexto, né, tem outros versículos, e eu queria que você já deixasse a Bíblia aberta em Lucas 9, eu vou ler hoje aqui na King James, versículo 23, diz assim: E Jesus proclamava às multidões: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Por enquanto, o versículo 23. Eu quero falar nesta manhã sobre a importância dessa mensagem que Jesus está deixando, que muitas vezes nós não entendemos o que Ele quer dizer, ou então não fazemos questão de buscar entendimento, não entendemos porque lemos e não procuramos, ou então passamos batidos. Aqui Ele não está falando três coisas, Ele pode não estar falando muito mais. Três coisas eu listei que Ele não está dizendo. Ele não é literal aqui, Ele não está dizendo para você pegar uma cruz, tomar para você e fazer a mesma coisa que Ele fez. Claro que não. Senão Ele anularia aquilo que foi designado exclusivamente a Ele. Pastor, mas isso é lógico, mas muitas pessoas podem pensar, há pessoas que não pegam uma cruz nesse sentido, mas carregam para si alguma coisa que mais parece uma cruz do sofrimento. Jesus já fez isso, não é para fazer isso. Segunda coisa que não é, Ele não está dizendo, não é carregar peso assumidamente. Eu tenho um peso, eu nasci para sofrer, eu vou sofrer, essa é a minha cruz, tipo um castigo. Ele não está dizendo isso, porque todo o castigo Ele levou sobre Ele, toda maldição Ele levou sobre Ele. Ele também não está dizendo que nós devemos fazer as coisas que as outras pessoas deveriam fazer. Ele não está dizendo isso. Há coisas que só Ele pode fazer por nós. Há coisas que nós podemos fazer, mas não as coisas que as pessoas precisam fazer. Por exemplo, se você precisa orar, eu não posso tomar o seu lugar. Eu posso orar para que você tenha esse entendimento, ajudar você em oração, mas eu não posso pegar dá o seu problema para mim que eu vou resolver o seu problema. Não, Jesus não está dizendo isso. Se Ele não está dizendo isso, nós precisamos entender o que Ele quer. É muito mais profundo, mas é muito mais simples. E talvez por ser muito simples,
nós, se sabemos, desprezamos, porque nós gostamos de desprezar aquilo que parece que é muito simples. Isso aí não é possível, não pode dar certo. É fácil assim? Não é, não pode. Nós estamos num tempo de terceirizações, numa era de terceirizações. E nós temos terceirizado a educação dos filhos, ou não? Nós temos terceirizado as coisas da casa. Eu não quero aqui, de maneira nenhuma, dizer que os irmãos não devem ter uma ajuda, uma secretária, uma faxineira, mas nós temos terceirizado, deixado para lá as coisas que cabem a nós fazermos. Nós temos terceirizado a solução dos nossos problemas. E cada dia mais, se nós não prestarmos atenção, nós viraremos um robô, onde todas as coisas são resolvidas por terceiros para nós. Eu não vou aqui ficar falando sobre a inteligência artificial. Ela tem sido, como toda tecnologia, é útil, mas ela é perigosa se você... Não estou falando perigosa de trazer alguma coisa promíscua, perigosa de fazer você ficar burro. Desculpe. Ficar burro. Não chamei ninguém de burro, tá, irmãos? Mas é perigoso. Porque você pergunta, ela faz tudo. Agora, você pode usar para ter alguma coisa e trabalhar com aquilo, é importante. O pastor Augusto deu um exemplo aqui recentemente de uma oração que ela fez, baseado num servo de Deus, que ela conhece pelo nome, porque tem coisas registradas dele. E aquela oração, na hora que começou, tinha gente aqui, glória a Deus, aleluia, mas foi ela que fez, foi a inteligência artificial. E não tinha nada de errado ali, mas ela não vinha do coração. O que nós queremos chamar a atenção para esta manhã é que nós estamos perdendo a essência. Aquilo que cabe a nós fazermos, e só nós podemos fazer. Anjos não poderão fazer. Jesus não poderá fazer presencialmente, a não ser através do Espírito Santo. E nós estamos desperdiçando essa chance maravilhosa de sermos efetivamente reconhecidos como embaixadores do Rei. Título que eu coloquei nessa mensagem: meu egoísmo versus a minha missão. E de tanto terceirizarmos e aprendermos e a encontrarmos quem faça por nós, nós estamos tentando terceirizar a nossa vida cristã. Isso é um perigo, irmãos, porque ali na frente nós vamos precisar dessa vida cristã. É um perigo porque eu gosto de uma frase que Moisés falou com o faraó, quando uma das últimas propostas que o faraó fez para ele, para que ele não deixasse o Egito, não levasse o povo, ele disse, deixa aí os animais. Deixar os animais para faraó é deixar problema. Você vai levar problema? Vai andar com animal? Tocando animal pelo deserto? Eu estou querendo te tirar o problema. O mundo nos faz essa proposta muitas vezes. Cara, eu estou querendo te ajudar. Mas para Moisés, os animais representavam sacrifícios ao Senhor. E ele deu a seguinte resposta: não vai ficar nada aqui. Nem uma unha, nem um casco, nada, nem um pedaço de nada vai ficar aqui. Porque não sabemos, essa é a frase, porque não sabemos o que o Senhor nos pedirá em sacrifício. Ele não falou em sacrifício, mas está dentro do contexto. Até que lá, aonde? Lá para onde Ele está nos levando, na terra prometida. Até que lá cheguemos. Eu não sei.
E se eu não sei, tudo tem que estar à disposição dele. Porque ele pode me pedir, eu quero que você apresente aquela ovelhinha, aquela que tem uma manchinha assim, um pretinho assim na orelha branca, já aquela ficou lá. Então nós podemos ser pedidos ao Senhor em algum momento da nossa vida e nós vamos lembrar que deixamos lá, em algum lugar. Vamos entender então o tome a sua cruz. Jesus cita isso baseado no que ele veio fazer. Aí você diz, então, pastor, ele veio morrer na cruz. Não, esse é o carimbo. Ele veio trazer resgate. Ele veio reconectar-nos. Ele gastou tempo. Ele habitou entre nós. Em João 1,14 fala sobre isso. Ele veio viver entre nós. Ele podia fazer isso tudo sem estar aqui. Ele dava uma ordem lá do céu e tudo aconteceria, ou não. Mas ele veio mostrar a importância da comunhão, de viver e de fazer, aí sim, as pessoas que não o conhecem, fazer com que elas o conhecessem através da presença, através da comunhão, através do trato. Por consequência, tomar a nossa cruz diária significa agir como ele agiu, viver como ele viveu, andar como ele andou. Andar como ele andou não é também literalmente andar, que eu não sei como é que Jesus andava, eu não sei se ele andava assim, né? Eu não sei como é que ele andava. Esse andar é forma de vida. Viver como ele viveu é se doar como ele se doou, sem precisar de morrer, senão você anula a morte dele. Vamos entender isso, irmãos. É fazer aquilo que cabe a nós fazermos. E a única coisa que cabe a nós fazermos, nós talvez não estejamos fazendo. Estamos terceirizando. E para você entender bem e confirmar aquilo que eu estou falando, nós precisamos de ver o contexto. Então vamos ler em Lucas capítulo 9, versículos 1 e 2. Havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem curas. Igualmente, os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Aqui está o contexto de tudo que ele está fazendo. Para que ele faz isso? Porque ele estava ensinando aos discípulos, que ensinariam os seus discípulos, que ensinariam os seus, dos seus, e está nos ensinando hoje que nós temos que ir, nós temos que estar. De novo, Jesus, conhecendo todas as pessoas que precisavam de libertação, ele soprava assim, sopraria assim, mandaria uma ordem e tudo se resolveria. Jesus deu aqui uma aula prática, concedeu-lhes poder e completa autoridade para libertar e curar. Qual era o propósito? Colocar em prática o estilo de vida, a proclamação, curas e maravilhas, falar do reino, aquilo que eles estavam aprendendo com ele, ou que já tinham aprendido até ali. Esse não era o início, o primeiro dia do ministério de Jesus. Eles já estavam com Jesus. E Jesus diz assim, ó, assim será. Assim será. Então vocês vão fazer isso, depois vocês voltem, porque não concluímos ainda. E eles voltam. Depois envia de novo. Eu não posso terceirizar ações onde eu preciso estar presente. Eu não posso substituir a minha presença necessária por alguma coisa que não seja a minha presença.
Obviamente que os irmãos estão entendendo que eu não estou dizendo, eu não posso substituir o Isaías pelo Augusto ou pelo Gil, está indo uma pessoa. Eu estou dizendo, eu não posso, você não pode, nós não podemos, ninguém pode substituir a sua presença, a sua ação presencial, quando é necessário que haja presença. Obviamente, aqui também eu não estou dizendo que, pastor, então, eu não posso pegar o telefone e orar por uma pessoa lá em Pindamonhangaba. Claro que pode. Eu acho que se Jesus estivesse aqui, ele faria isso em algumas situações. Mas transferir ao telefone, transferir ao robô, transferir à inteligência artificial, aquilo que eu preciso fazer presencialmente, é um erro, é um equívoco, é um egoísmo. A presença que anula o remotamente, ou seja, a presença viva, nos dá oportunidades enormes de, no mínimo, vivenciarmos o agir de Deus. No mínimo. Eu cresço quando vejo, eu cresço quando faço, eu cresço quando eu estou disponível para fazer, eu cresço quando eu estou presente, esperando que Deus fale comigo presencialmente. Excetua-se aqui, pastor, então eu não posso estar em casa e sentir a presença de Deus, irmão. Não estraga a minha pregação. Você é inteligente. A mesma coisa os discípulos poderiam dizer, Senhor, mas o Senhor está me mandando ir lá à cidade, mais à frente você vai ver o restante do texto que eu vou ler, esse envio de Jesus. Eu posso estar lá em casa e orar, e vai acontecer lá, fulano, o poder do Senhor é muito grande, a gente está vendo aqui, um negócio fantástico. Eu vou orar daqui, vai acontecer lá na outra cidade. É verdade, é verdade. Mas o que Jesus estava ensinando é o que ele fala aqui, ó. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, vamos falar sobre isso, e tome sua cruz dia após dia, não é tome sua cruz, é dia após dia, tome sua cruz. E caminhe após mim. Em outra versão diz, aquele que quiser vir depois de mim, após mim, aquele que quiser continuar, aquele que estiver fazendo uma adesão àquilo que eu estou propondo, você precisa tomar a sua cruz. E o egoísmo, o que tem a ver com isso? Ele nos bloqueia e nos tira da missão. O que é o egoísmo? É quando eu penso em mim, o ego meu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Egoísmo. E o egoísmo, ele começa de criança. Quando eu sou chamado a uma festa, vamos cantar o parabéns. Ensina seus filhos. E eles ficam assim, vamos lá, parabéns. Parabéns. Vamos orar. É na hora do orar. Vamos orar. Um olho fechado para a oração, um olho aberto para a mesa. Correu. Irmão, isso é falta de educação. Isso é egoísmo. Um jantar, um empurra. Então a gente começa a aprender assim, e nós começamos a desejar o consumismo do Evangelho. Estava conversando essa semana, não lembro com quem, conversei com várias pessoas, acerca de alguns irmãos, às vezes, que entristecem a gente. Não estou me fazendo de vítima, não. Mas, às vezes, a gente fica triste. Entristecem a gente, né? Porque eles querem um pastor particular. E nós estamos aqui para fazer algumas coisas particularmente, mas nós não podemos ser pastor particular para uma pessoa durante o ano todo, porque senão 99, eu vou buscar um 90, mas deixou 99, irmão, você está fora do contexto, depois você entenda isso aí. Aqui eles estavam falando aquilo que está seguro e aquilo que está inseguro. Aí não está falando de egoísmo. A nossa presença, nós estando no corpo, primeiro faz valer a ideia ou o valor do corpo.
Vamos destrinchar um corpo, imagina, vocês resolvem me esquartejar aqui. Tiram, não, mas fica tranquilo, pastor, nós vamos te dar anestesia, fica tranquilo, vamos fazer tudo certinho, o bisturi vai passar nos ligamentos. Você tirou meu braço e botou ali, ele deixou de ser braço. Vocês sabiam disso? Ele deixa de ser braço, ele só é braço porque ele faz o papel de braço. E para ele fazer papel de braço, o cérebro precisa estar concordando, todas as coisas precisam, por isso que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, Jesus ensina, nós somos um corpo. E como é que o corpo pode agir fora do corpo? Me explica isso para eu entender, que eu não consigo entender. Mas às vezes eu quero terceirizar. Eu quero usar um corpo estranho dentro do meu corpo. A nossa presença nos ensina com a experiência aquilo que iremos adquirir. Nós vamos adquirir através da experiência que nós vamos ter com Deus, através dos irmãos, ou com os irmãos que buscam em Deus. A nossa presença nos possibilita aplicar o que aprendemos, ou seja, isso, multiplicar. Olha como nós somos desobedientes. O ide não é uma proposta, é uma ordem, é uma ordem. E quem não vai está desobedecendo, e o desobediente não vai para o céu. Irmãos, isso não é uma briga, isso é um alerta. Eu não gostaria de chegar lá no céu, olhar assim, cadê a metade da igreja? Que eu tenho um relatório aqui, senhor, eu trouxe aqui o nosso relatório lá que o irmão me passou. Eu estou olhando alguns irmãos que não estão aqui. Tem outro departamento no céu? Tem outro lugar? Não. Obviamente não vai ser assim, né, irmãos? É como se fosse. Por isso eu estou dizendo, você, pai de família, você cuida da sua segurança só, ou cuida também da sua esposa, dos seus filhos, e olha, cuidado, não vai para lá, onde você vai? Não, agora não, cuidado, olha, você vai chegar lá, mesmo os marmanjões, nossos filhos, né? Ó, cuidado, hein? Cuidado, segurança. Minha filha vai viajar de São Paulo, e a esposa já mandou para ela, olha o que eu vi aqui, preste atenção, chegar no aeroporto, fotografa a mala, faz não sei o que a gente viu, porque aí tem isso, porque as pessoas fazem isso, mas ela já é adulta, mas a gente tem preocupação com segurança. Então, por que Jesus não faria, e por que eu não vou fazer com os irmãos? É nesse intuito que nós estamos trabalhando, porque eu não quero fazer parte de um exército perdedor. Imagine que nós fôssemos um time de futebol, ou de basquete, um time coletivo. Jogador de tênis você joga sozinho, né? Mas pastor, tem dupla, irmão, de novo, não estraga a minha pregação. Esporte coletivo, não é verdade? Então pega aí qualquer coisa, futebol, o mais popular é o futebol, né? Aí, sanguessuga, eu estou correndo por mim e por você. E às vezes o sanguessuga ganha o dobro do que eu. Você quer participar de um time onde você tem que correr por todos e todo mundo lá fazendo assim e tal? Que nada, tá. Teve um jogador num time de futebol que não recebia o salário direito. E ele falou que o time fingia que pagava ele, e ele fingia que jogava. Agora você imagina os colegas dele. Pô, caramba, fui saber disso depois. Então aquele dia que você ficou lá com a mão no joelho, você não estava com nada de mão no joelho, né? Não era dor nenhuma, né? É porque você não queria jogar, né? E eu lá, suando sangue por você. Você gostaria de fazer parte de um time desse? Ou de um time coletivo, onde todo mundo corre? Time qualquer, time de basquete, de vôlei, de futebol, esporte coletivo. Eu não quero fazer parte de uma igreja, eu não gostaria de fazer parte de uma igreja onde alguns não querem nada. E ainda, além de não quererem, sugam as energias daqueles que têm energia. É nesse sentido que eu estou falando. Então, o meu grito hoje é dizer, gente, está chegando o fim.
está aproximando o final, Jesus está voltando, e nós estamos sem fazer a nossa parte. O diabo sabe disso, e o diabo está nos parando, através de coisas que parecem simples, terceirizando. Já vou dar exemplos práticos de terceirização, que já aconteceram conosco aqui na igreja, e que você vê acontecer até no seu trabalho. A nossa presença nos possibilita aplicar o que aprendemos e multiplicar. Exemplo 1. Nos estudos aqui, por exemplo, esforce. Não vou ficar não, porque isso eu já sei. Já ouvi isso. Vocês estão estudando isso aí, eu sou professor nisso aí. Então, ótimo, você precisa estar aqui ajudando o professor. Eu não preciso estar ali aprendendo, porque eu já sei mais. Isso demonstra egoísmo. Porque o que eu aprendi eu não posso repassar? Eu não posso não, eu tenho que repassar. Eu preciso repassar. Aliás, um dos grandes problemas do povo de Deus, quando chegaram na terra prometida, a geração de Josué, que ainda estava ali, estava bancando, foi ficando velha, foi morrendo, e eles foram perdendo aquilo que eles deveriam ter aprendido, não aprenderam, e virou um caos. Por que não foi repassado? Nós temos que repassar. O exemplo 2. Nós vamos começar essa semana o links de comunhão. Para que eu tenho que ir na célula? Eu já fui professor, eu já não sei o quê. Por que eu tenho que estar no link? Por que razão nós fazemos parte? Chego lá, eu fico ouvindo umas coisas que eu já estou cansado de saber. Mas você está lá para falar, para ajudar, para fortalecer quem está falando. Você está lá para esquentar o ambiente, para o corpo funcionar. Você precisa estar. E o propósito, vou dar um ganchinho aqui, o propósito inicial, neste primeiro momento, que eu não sei quantos meses durará esse primeiro momento, não sabemos, vamos avaliando, é a comunhão e a consolidação dos nossos irmãos. Nós precisamos conhecer mais e firmar o pé no Evangelho, e também na igreja Shalom, mas no Evangelho. Às vezes nós recebemos pessoas, aceitam a Jesus, são batizados, tudo bonitinho, vem numa empolgação, dá um bocadinho, vão esfriando. Quando você procura, foi embora. Por quê? Porque são plantinhas recém-plantadas, são nenéns recém-nascidos, e eles precisam de um alimento próprio para que cresçam forte, e depois de fortes, eles fortificam ou fortaleçam outros. Será que quando nós negamos a estar para doar um pouco do que sabemos, ajudar, você precisa estar ali, no mínimo, para orar pelas pessoas? No mínimo. Orar uns pelos outros. No mínimo. Entender qual é o problema que aquelas pessoas novas estão passando. Será que você não fazendo isso, isso não é egoísmo? Não. Aliás, tem umas pessoas chatas naquele link. Você foi enviado para deschatar os chatos. Ano passado nós não tivemos o Thanksgiving. E eu resolvi dar uma parada para pensar. Se eles entendem o propósito, nós vamos fazer em casa. Que é normalmente nos Estados Unidos eles fazem assim. Algumas famílias fizeram, nem todos fizeram. Pastor, o senhor ficou zangado? Eu não, mas eu fiquei triste. Porque não entenderam nada. E eu só queria confirmar uma coisa que a gente viu, o egoísmo. Irmãos, o propósito do Thanksgiving é que a gente traga a comunhão, e ele foi firmado em cima da grande ceifa, da grande seara que eles tiveram, né? Depois de um inverno rigoroso, muito grande, em que tinham perdido tudo no primeiro ano que esses ingleses vieram para os Estados Unidos, e perderam tudo, e aprenderam com os índios, e aí como aprenderam, e eles eram cristãos,
Eles plantaram, deu muita colheita, e eles olharam assim, nós temos que dividir, e vamos chamar, e vamos dividir. E ali, por isso que a gente leva comida para comer. Você acredita, irmãos, que mais de uma vez alguém me ligou e disse assim, pastor, eu não vou ter tempo, está aqui, ó, R$50, compra um frango para mim. Pergunta para mim, pastor, o senhor comprou? Pergunta. Vou deixar você pensar até o ano que vem. Não vou te responder. Quando Jesus ficou muito bravo dentro do templo, e começou a meter o chicote, empurrar tudo, chutar a cadeira e tal, seus vendilhões, bravo com os vendilhões que estavam abusando daqueles que, incautos navegantes. Cada um tinha que trazer, mas não é só, pega aí uma galinha, pega aí um não sei o quê, pega um coelho, pega um cabrito. Não é assim, é preparar aquilo para levar. E ele disse, não, mas lá vende, terceiriza. Mas eu não vou botar lá. Hoje falariam assim, qual é o seu Pix? Vou te mandando um Pix aí, já pega para mim aí. Não, escolhe aí você, vê um bom, você que entende de cabrito. Pega um cabrito aí, põe aí na coisa, manda aí para mim. Liga o celular aí que eu vou fazer uma chamada de vídeo e vou ofertar ao Senhor. Oh, Deus querido, aleluia. O Pix já está na sua conta, amigo. Vocês estão entendendo? Às vezes nós preferimos fazer o Pix em vez de dar nossa presença. Eu não posso estar, pastor, mas eu envio a minha contribuição. Quanto custa? Custa nada. Nós aqui na igreja não gostamos de dizer assim, vocês estão precisando de ajuda no Kids? Nós abolimos lá e abominamos essa palavra ajuda. Ninguém precisa de ajuda lá. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que entendam o propósito, que aquelas crianças precisam ser formadas e formatadas no Evangelho para serem os homens e as mulheres amanhã, serem dirigentes dessa nação, serem pastores e líderes. Então, não se ajuda, entrega-se vida para que eles tenham vida. Porque foi assim que Jesus fez conosco. Ele deu a vida para que nós tenhamos vida em abundância. Ele não deu ajuda, Ele não veio fazer favor. Ele veio resgatar. Nós precisamos de fazer isso. Nós não aceitamos ajuda, não queremos ajuda. Nós queremos que você entenda, eu preciso estar ali, eu preciso meter a mão na massa, eu preciso fazer. De novo, irmão, não tem nenhuma indireta, é direta mesmo, não é indireta não. Mas não é para você fazer porque eu estou falando, mas também é para você pensar em fazer. Que dificuldade de nós arranjarmos casas para fazer os links. Dificuldade. Eu entendo que nem todos podem, senão nós vamos ter 100 e tantos links. Nós não temos capacidade para isso. Não. Eu entendo. Eu sou uma pessoa inteligente. Não parece não, mas sou. Eu não estou falando dos que não podem mesmo. Eu estou falando dos que podem, mas são egoístas. Toda semana, vão sujar o tapete. Meu Deus, se eu pegar aquela chatice, e quando eu for... Você é egoísta, porque da sua casa pode sair a arca que estava na casa de Abinadab e vir para a sua Obed. Deus pode se manifestar ali e você nunca ter visto o poder de Deus da forma que você verá. Mas se não vir, você vai enviar aquelas pessoas que estão chegando ali e eles podem ser bênção nos lares deles. Você pode estar restaurando lares que você talvez nunca vá tomar conhecimento. Nunca vai saber. Uma vez, o Josias Menezes já faleceu, antigo, ajudante aí, a abrir caminhos para os cantores, e ele uma vez falou, vocês cantores, eu estava presente quando ele falou isso para mim e para outros, né? Vocês cantores, talvez nunca saberão o que uma música de vocês, o que uma mensagem fez, onde ela chegou, através de uma fita, de um CD, naquela época tinha fita, cassete, você talvez nunca tome conhecimento. E ali sairá uma família crente, ali acontecerá isso, talvez você não saiba. Você precisa trabalhar para Jesus até sem saber qual é o resultado.
Eu vou dar aqui alguns exemplos de tirar o corpo. O famoso, posso ajudar? Só está escrito, estampado. Mas no seu coração, me erra. Já me achou aqui? Ah, meu Deus do céu. É só um slogan? Ou é um fato? Lucas 9, versículo 12. Ao cair da tarde, os 12 se aproximaram de Jesus e lhe sugeriram: despede a multidão, para que possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem eles mesmos, eles que se virem, encontrem alimento e pousada, pois aqui estamos em lugar desabitado. Será que não estamos fazendo isso aqui dentro da igreja? Ontem um grupo de mulheres foi visitar um asilo. Foram só as mulheres. A Vera, pastora, me contou algumas coisas que aconteceram lá, e eu, na mesma hora, falei assim: eu quero ir lá um dia cantar para eles. Pastor, o senhor não canta aqui? Mas eu acho que eu vou cantar lá. Eu não canto aqui, às vezes eu esqueço, às vezes o playback não está ali, quando eu lembro para ficar, ei, bota o playback, não, é a faixa, todo mundo começa a rir, então às vezes eu esqueço, não é porque eu amo cantar, mas eu acho que eu quero lá cantar para eles, porque ninguém vai. Será que se a Gisela falar, Cristina Mel, ou os cantores mais, Aline Barro, você pode vir aqui, nós temos aqui 12 velhotes, 12 pessoas, 15. Eu não estou falando mal deles, eu estou dizendo, ela tem essa dificuldade. Eu tenho para chamar aqui. Amigos meus cantores, o Zazá, me encontra na Rádio Melodia, quando é que eu vou na sua igreja? Eu chamo, aí o valor vem lá no alto, e por isso que eu prefiro não chamar. Despede a multidão. Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa aqui? Que dificuldade arranjar um grupo. Foi um grupo bom lá ontem, mas poderia ter sido até maior. Mas eu não estou falando da quantidade, eu estou falando do sufoco que foi, que eu acompanhei. Gente, já tem resposta? Alô, você? Alô? Manda no zap. Oi! Aliás, que dificuldade são os irmãos responderem o zap. Meu Deus do céu. Eu não vou falar mais, nunca mais nisso. O zap oficial. É o grupo que você pertence. Não é zap de, olá, como é que vai? Famílias. Não é de... É oficial do grupo, da igreja. Eu te mandar. Que dificuldade. Mas, enfim, é nisso que eu estou falando. Você quer um exemplo? Quando eu faço um apelo, e as pessoas vêm aqui na frente para orar, eu contemplo os irmãos, dizendo, despede a multidão, pastor, despede a multidão. E já vi igrejas fazer, eu já fiz aqui, e não vou fazer mais. Irmãos, aqui eu vou orar aqui, quem quiser vai lá para fora, então eu já vou ficar aqui orando. Está errado, eu não aceito. Pastores, não façam isso, que eu não vou desengraçar você na hora, mas eu vou ficar triste. Alguém está aqui ministrando, todos têm que ministrar juntos. Não despede a multidão. Olha o egoísmo deles, manda embora, turma chata. Ele disse, essa turma come, hein? E não tem lugar para comprar. Quando as pessoas vierem receber oração, todo mundo tem que estar em cima. Você no time, na torcida lá do Maracanã, eu vejo, vai bater o pênalti, aí todo mundo, quem vai bater é o cara, mas você está batendo ali também, fazendo assim com a mão, como é que é o negócio? Sei lá, jogando energia para os camaradas, campeão, vamos lá, time de guerreiro, isso aí eu não sei quem é, então, e vamos vencer, e eles não estão lá dentro do gramado, você está entendendo, Jefferson?
Eles não estão lá dentro do gramado, não, cara. Mas eles estão vibrando como se eles estivessem jogando. E alguns eu vejo assim, ó. Irmão, você já viu? O técnico eu vejo, de vez em quando. O cara vai chutar o técnico. E ele está do lado de cá. Vamos fazer a igreja ser assim? E nós estamos aqui orando. Aliás, tem que começar daqueles que estão preparados para virem aqui, que passaram por um treinamentozinho. Eu chamo para orar, vem com um acanhamento, vem um, vem dois, aí um olha para lá, olha para cá. Irmão, vem com tudo, que não é você que vai fazer, é a sua presença, vai ajudar a presença de Deus a transmitir para aquela pessoa. Hoje eu estou 220, hein, irmão? Um pouquinho que eu preciso descansar. Quantos irmãos estão entendendo o valor que você tem? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. É Ele que faz. Mas você precisa estar lá, ô Zé Mané. Você não pode terceirizar a sua presença. A sua mão é a sua mão, a do robô é do robô. Tem uns robôs aí que a China está dizendo, de vez em quando aparece uma reportagem, é um negócio fantástico. Corre mais, joga, pula, faz ginástica. Vai ter algum irmão comprando, ele fala, vai no culto hoje para mim. Vai ter. Aqui não, mas vai ter lugar que vai ter. Vai ter, vai lá. Conta para mim, como é que foi lá? E você falou amém? Falou. Recebeu a bênção? Recebi. Toca aqui em mim, passa aqui, pronto. Vai chegar a esse ponto, eu acho. Tomara que não, mas enfim. Vamos concluir. Jesus fez, mas a continuação é conosco. Põe isso na sua cachola. Tome a sua cruz diariamente e caminhe após mim. Significa continuem a obra que eu estou fazendo. Mas para isso você precisa negar-se a si mesmo. Farinha pouco, o pirão dos outros primeiro. É assim que o Evangelho ensina. Não foi isso que Eliseu falou para a viúva? Mas eu vou morrer, só tem um pouquinho, vai lá, faz para mim. Ali ele estava apresentando a figura de Deus. O cara é egoísta, a mulher vai morrer, o cara manda fazer para ele. Meu irmãozinho, o abençoado, ele estava ensinando. Está aqui na Bíblia para você aprender. Faz primeiro, entrega primeiro para Deus e depois, busque primeiro o reino de Deus e todas as... Isso já estava no Antigo Testamento. Esse busque primeiro o reino de Deus, já estava lá. Tudo estava lá no Antigo Testamento. E foi revelado no Novo. Significa, continuem a obra que eu estou fazendo. Veja só o que ele fala em João 14, 12. Vocês farão as obras que eu faço por uma razão. Porque eu vou para o Pai. Não é porque você vai passar a ser Jesus e eu fiquei de lado, não. Vocês precisam fazer, porque eu vou embora daqui. E não tem quem faça, são vocês, está ali. Então, o que é negar-se a estar presente? É negar a comissão de Jesus. E o resultado pode ser desastroso. Eu li o 23, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Porque você não pode salvar a sua vida. Porque essa cruz aí é de Jesus. Você não pode tomar essa cruz, não é essa que ele está mandando, essa é a dele. Você não pode pegar a cruz dele. Você não pode salvar a sua vida, amado.
Mas quem perder a sua vida por minha causa, quem deixar de ser egoísta, porque está fazendo as minhas coisas. Não é deixar de fazer as suas coisas todas e morrer para Jesus. Ele não está pedindo isso. Portanto, advogados, contadores, professores, sejam pastores, professores, pastores, professores, advogados, professores, contadores. Vocês precisam estar. Dentro disso daqui, despede a multidão, lembrei de uma outra coisa que eu já pedi aqui à igreja. Irmãos, vamos criar o hábito, você que está aí do lado, você está escutando alguém falar, ou sabe quem está aí, às vezes você até trouxe o visitante, oferece ele para aceitar Jesus, ora por ele, pergunta a ele, quer que eu vá com você lá na frente? Não, não quero ir na frente, então vamos ficar aqui mesmo, você quer aceitar? Quero, então repete comigo, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador para a minha vida, escreve meu nome no livro da vida, amém. Acabou. Pastor, mas tem valor? Você vai me perguntar isso agora, depois dessa pregação toda? Jesus não está falando com pastores, Ele está falando com o povo. Somos nós, você, meu amado. Somos nós, todos. Porquanto, de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Em outra versão, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Destruir a si mesmo. Uma pessoa com a alma destruída é uma pessoa que está destruída. Agora olha o versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele quando voltar em sua glória e sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. Então pode ser que você esteja negando porque tem vergonha, e você pode estar negando porque você é egoísta. Você precisa resolver as duas coisas. Você tem vergonha do Evangelho? Tem alguma coisa errada com você que justifica que você não pode falar do Evangelho porque vai pegar mal. Final, o mundo está nos ensinando a sermos egoístas. Também. Está nos ensinando a sermos independentes. Quando você ouvir alguém dizer assim, eu não preciso estar na igreja, a minha casa é uma igreja, que bênção, irmãos. Quantos vão lá? Quantos se convertem? Eu posso botar um gravador de manhã, de tarde e de noite na sua casa? Você permite fazer uma escuta? Porque de repente vai ter coisa lá que não tem na igreja, por exemplo, palavrão, gritos, pontapés, rabo de arraia. Mas vamos supor que não tenha isso. Quem você está trazendo? Quem você está afiando? O mundo está nos colocando alguns desafios, cada dia maiores. E esses desafios estão tornando o nosso desafio menos importante. Esse desafio nosso é a nossa missão. Os desafios que o mundo está colocando estão fazendo a gente dizer, eu não tenho tempo, pastor. Você não tem que dizer isso para mim. Diga para Jesus, Ele vai tirar o teu tempo. Ou Ele vai te dar um tempo. Você já pensou, irmão, isso aqui não é chantagismo, mas você já pensou que você pode dizer, porque eu já ouvi algumas pessoas dizerem isso aqui mesmo na igreja. Ah, pastor, foi muito bom, porque esse tempo que eu fiquei doente em casa foi um tempo de meditação, eu refleti que eu preciso mudar. Foi o Senhor que te botou assim, filho. Agora, Ele pode te deixar 1 ano no estaleiro, 2 anos, 3 meses, eu não sei. Ou pode até nem, Ele pode te largar de lado. E, Ele não quer não, eu vou pegar o Jeremias. Ele não quer o Jeremias, eu vou pegar o Joaquim. Pode. Ou você acha que se você não fizer, a obra vai parar. Mas você vai perder. Vai. Eu vou perder se eu não fizer. Estamos terceirizando a vida cristã. E o convite é, assuma a sua posição na missão
não negue o chamado. Negue-se a si mesmo. Farinha pouca, o pirão de Jesus primeiro. Bota isso na sua cabeça. Faça um propósito com Deus de se dar mais para Ele. E dentro desse propósito você vai avaliar: eu tenho que tirar isso daqui, porque isso aqui está me roubando meia hora, essa meia hora vai ser de Deus. E então não posso fazer, não faça, irmão, aí você mede, ou faça menos, mas você tem que fazer um propósito. Se você fizer um propósito, ali o Perilinho, né, que já está com o casamento marcado, né, Perilinho? Ninguém sabe, né, ele fala que vai casar dia tal, deixa quieto. Eu falei para ele: você tem que casar antes de Jesus me levar, que sou eu que quero fazer o seu casamento. Mas também não se apresse, tá, meu amigo? Porque, enfim. Mas ele já deve estar fazendo planos. Se não faz, vai fazer já já. Nós vamos fazer sim, vamos juntar dinheiro aqui. A primeira coisa que eu quero é isso. Seja comprar uma moradia ou comprar não sei. Ele tem propósitos. E para ele fazer e chegar aquilo ali, se ele está juntando dinheiro para comprar casa, ele não pode todos os dias fazer o que ele faz, que ele gosta de fazer todos os dias. Ele vai fazer 2 vezes por semana. Comer pizza, ir no restaurante todo dia. Não, para comprar casa eu fiz um propósito, eu tenho que abrir mão de ir ao restaurante todo dia. Como você entende isso? Posso orar por vocês? Quantos querem oração? Vocês entenderam? Quinta-feira, dia 21, começa o primeiro link na casa do Alexandre e Magnólia. 22, na casa do Rodrigo e da Jamine. 29, na casa da Adelen e Tiago. E na semana seguinte, quinta e sexta, sem parar. Você precisa estar lá, porque Deus vai enviar uma pessoa lá, e você já está designado, porque Deus faz assim: eu vou enviar essa pessoa aqui, e quem vai falar por ela vai ser o Márcio. E o Márcio disse: eu não sei o que eu vim fazer aqui hoje. Ele que não sabe, mas Deus já sabia. Quantos estão entendendo isso? Vamos ficar de pé, querido. Eu não vou falar: vem aqui na frente quem quer fazer um voto com Deus, que eu vou constranger você. A igreja toda vai ter que vir. Senão eu vou ver que tem gente que não quer um voto. Mas eu vou te falar: faça um voto com Deus. Faça um propósito. Põe no teu coração: eu quero participar mais presencialmente. Presencialmente. Eu estava falando com Augusto e Vivian. Nós vamos marcar a nossa próxima reunião agora de liderança. Nós temos falado, temos ver a pauta, e eu até disse assim, de uma forma, sem pauta. Se não tiver pauta, a gente vem aqui conversar, orar, chorar. Vamos fazer. A pauta é importante, lógico, a gente vai vir aqui para jogar conversa fora. E aqueles que já disseram: não vou lá porque o assunto e tal não cabe a mim, cabe a você. Você ouvir e ajudar com a sua oração, intercessão. Então, vamos fazer um propósito com Deus. Queremos estar presente nos trabalhos da igreja. E eu creio que Deus está nos levantando para sermos uma igreja comprometida. Não melhor, mas comprometida. Pai querido, em nome de Jesus, esta é a Tua palavra. E o Senhor diz que ela não volta vazia. E eu creio que ela não volta vazia. A começar de mim, Senhor, faça-me mais presente nos lugares onde eu não posso delegar, não posso terceirizar, não posso enviar um robô no meu lugar. Senhor, faça com que eu tenha prazer em dar e não fazer um pix para alguém comprar, mas eu possa dar, em nome de Jesus. Amém. Essa é a oração. Porque se eu for orar demais, tudo que preguei não precisa.
cada um dá conta de si diante de Deus.